o novo dinheiro e o caminho para o Flamengo bancar seu estádio sem que precise se endividar ou restringir o investimento no futebol. Essa tem sido a grande questão e o grande debate na comunidade rubro-negra desde que o Flamengo efetivou a compra do terreno junto à prefeitura com a desapropriação do terreno do gasômetro. E desde aí se a pergunta, como é que o Flamengo vai construir esse estádio? Como é que o Flamengo vai bancar sem que tenha que se endividar, principalmente olhando os exemplos negativos que houveram com clubes do Brasil num passado recente. E esse vídeo aqui é para tentar mostrar de uma maneira bem simples alguns caminhos que podem levar o Flamengo a fazer seu estádio, bancar sem necessidade de parcerias em relação ao estádio e ainda assim não restringir o investimento no futebol. Óbvio que vai precisar de pessoas competentes e experts no assunto para levar esse projeto, que tem sim seu grau de complexidade, mas, do meu ponto de vista, é perfeitamente viável. Para a gente começar essa conversa, eu coloco aqui primeiro um quadro onde a gente vê o faturamento do Flamengo ao longo dos últimos 5 anos. Né? É claro que eu tirei dessa conta o ano de 2020, porque foi um ano comprometido pela pandemia, então não nos serve de referência. O ano de 2018 existe um salto muito grande de receita, de 2018 para 2019 praticamente que dobra, então não vou considerar esse percentual de crescimento. Eu vou considerar o percentual de crescimento de 2021, 22 e 2023, 2019 para 21, 2021 para 22 e 2022 para 23. E você vai observar que existe aí um percentual de crescimento ano após ano de 14%, né? Todo ano o Flamengo vem crescendo em média as suas receitas em 14%. Ou seja, isso não é algo inventado, isso é algo que já existe, uma constatação. Agora veja bem, se você pega esse percentual de crescimento ao longo dos últimos 4 anos e você projeta para os próximos 4 anos, o Flamengo vai chegar ali próximo de 2 bi e 300, ou seja, um acréscimo de 900 milhões de reais nos últimos 4 anos. Agora, você pode falar, Diogo, mas essa taxa de crescimento de 14%, ela pode ser muito expressiva ao longo dos anos. E não significa que vá continuar crescendo assim nos próximos anos. Isso pode ter, sim, ou na teoria, um fundo de verdade. Mas o que você precisa considerar nessa conta é que o Flamengo ainda tem um oceano de receitas para serem exploradas ou até melhoradas. É o que eu chamo de dinheiro novo. Dinheiro novo é justamente aquilo que não existe no mercado hoje em que o Flamengo está inserido como forma de monetização, sem contar as receitas que o Flamengo ainda pode melhorar, né? Ou seja, o Flamengo ele tem como, no mínimo, a obrigação de manter essa taxa de crescimento de 14% ao ano, se não melhorar, né? Ou seja, pode até ser melhor que isso. E aí eu vou para um próximo chart aqui, um próximo quadro, que eu vou mostrar justamente da onde o Flamengo pode tirar esse dinheiro novo ou também melhorar suas receitas. E nesse próximo chart a gente vê aqui a questão do sócio-torcedor. Hoje o Flamengo ele fatura algo em torno de 90 milhões com sócio-torcedor, na faixa ali entre 50 a 60 mil sócios-torcedores. E eu pergunto a você, para um clube que tem 50 milhões de torcedores ou próximo disso, você acha justificável você ter apenas 50 mil sócios torcedores, ou seja, menos de 1% da sua torcida? Eu acredito que não, né? Eu acredito que isso aí é até irrisório mediante a capacidade que o Flamengo tem de gerar receita com sócio-torcedor. E aí tem um ponto muito relevante, até debatido já na campanha de algumas chapas para a eleição desse ano no Flamengo, que é a questão do torcedor off-Rio. O Flamengo, ele investe pouco ou nada em programas para torcedor off-Rio. E esse torcedor off-Rio, ele não vai ter como estar presente regularmente no estádio, ou seja, que é a maior vantagem de você ser sócio hoje. Ou seja, o cara praticamente paga um dízimo para estar ali como sócio torcedor. Agora imagina se você criar um programa que atraia torcedores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, principalmente esses torcedores que estão mais longe do Rio, se você cria um programa para atrair esses torcedores
o quanto você pode crescer nessa conta, nesse segmento de sócios torcedores. Ah, Diogo, mas quanto a gente consegue gerar em acréscimo? Não sei, mas a conta, o potencial é relevante, considerando que você tem menos de 1% da sua torcida cadastrada como sócio torcedor, né? E tem pessoas no Norte, Nordeste, Centro-Oeste muito engajadas e muito ávidas por consumir Flamengo. Basta que a diretoria faça um esforço nesse sentido. Então, é um potencial aí a ser explorado. Uma outra conta importante é a questão de licenciamento. Os clubes brasileiros, e o Flamengo se inclui, eles exploram um pouco a parte de licenciamento, né? Você vai aí na Europa ver Chelsea, Real Madrid, você vê cachecol, boné, luva, brinquedo, boneco, tudo que você possa imaginar, você vê de produtos licenciados, patenteados e que geram monetização. Quantos produtos nesse sentido você vê do Flamengo? Pelo menos poucos ou nenhum, né? O Flamengo meio que ainda é vanguarda nesse sentido e trabalha à frente aos demais clubes brasileiros, mas ainda muito pouco e pode explorar nesse sentido. Uma outra conta importante é a questão de mídia. A gente pensa muito, quando fala em mídia, nos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ou coisa desse tipo. Mas a gente esquece que o Flamengo é um clube multiesporte, é um clube olímpico e que tem uma variedade de produtos que podem ser vendidos. Por exemplo, o basquete, que é multicampeão, campeão mundial, que lota o Maracanãzinho, a gente não vende isso em sentido de pay-per-view ou uma assinatura de uma Flá TV no mesmo modelo de um Netflix e vender conteúdos que cada vez mais são demandados, como treinamentos, bastidores do clube no ninho, o que está acontecendo, isso cada vez mais tem uma demanda e você pode oferecer isso para um segmento específico para que seja consumido através de uma assinatura, o que hoje não existe, né? E aí você tem também a questão da publicidade. Quando a gente fala em publicidade, a gente pensa logo em quê? Nas camisas com as grandes marcas, mas a gente esquece que fora isso existem outras maneiras de você criar monetização através de publicidade. É só ver como os clubes europeus fazem, quando técnicos vão dar entrevista ou jogadores têm aquela placa com um monte de marca que não necessariamente estão estampadas na camisa, mas que ainda assim monetizam para o clube, entre outras parcerias específicas e pontuais para determinadas campanhas que são feitas também na Europa e aqui no Brasil. Poucas são feitas ou nenhuma. E o Flamengo, de novo, embora seja vanguarda em vários segmentos de dinheiro novo, esse dinheiro novo ele ainda não gera e pode gerar. Isso para você ver como, num simples exercício, o Flamengo pode, no mínimo, manter o acréscimo de orçamento de receita ano após ano no patamar de 14%, que ia gerar ali em torno de 900 milhões de reais, se nós compararmos com o faturamento de 2023. Isso, no mínimo. Óbvio que pode ser até maior. Vai depender também do contexto do mercado e da equipe que lá vai estar no Flamengo. E o Flamengo, aparentemente, tem pessoas no seu quadro associativo bastante capacitados para levar o clube para uma nova etapa de faturamento. Ah, Diogo, mas se a gente gerar 900 milhões a mais de receita não vai ser o suficiente, porque o estádio pode sair em 2 bi, 2 bi e meio. Veja, eu falei 900 milhões de reais no final de 4 anos, mas ao longo de cada ano vai ter um acréscimo de receita. O Flamengo pode chegar a gerar algo em torno de 1 bi e meio, 1 bi 800, faltando ali para construir, para fechar a conta do estádio, algo em torno de 700 milhões, 800 milhões, que aí para um clube que gera em torno de 2 bi e meio de faturamento, 2,3 bi de faturamento ou 2 bilhões, é algo que vai ficar bem ali dentro de uma relevância de aí sim você ir no mercado e solicitar um empréstimo, comprometendo 30% do teu faturamento anual. Tranquilo, isso não restringe em absolutamente nada a capacidade de investimento do futebol. É como mais ou menos se você fosse comprar uma casa e fosse ali pagar 30% do financiamento dessa casa equivalente ao seu rendimento anual. Ou seja, dentro do que se considera seguro e um investimento inteligente, já que você está comprando um patrimônio, um ativo, da mesma maneira o Flamengo, um patrimônio, um ativo que é seu estádio. Isso para que a gente, de uma maneira muito simples, consiga enxergar como o Flamengo ele pode sim chegar a esse número de
2,5 bi, construir seu estádio sem restringir o investimento no futebol ou gerar qualquer tipo de endividamento que não seja, no mínimo ali, algo que ele possa arcar de forma segura e sem comprometer o seu investimento no futebol. Mas eu quero saber sua opinião, porque eu sei que esse é um tema que interessa muito ao rubro-negro, vem gerando debate, então coloque aqui seus comentários, né? Diga a sua opinião a respeito, o que é que você tem visto, qual a sua opinião, e interaja. Compartilhe esse vídeo com mais rubro-negro para que a gente gere debate de fato a respeito, né? Se inscreva no canal e deixa aquele like, porque ajuda muito o canal. E até a próxima.